Jesus, feliz de estarmos aqui, cantar que a gente quer estar junto do Senhor, porque viver longe de Deus a gente já sabe o que é isso, né? A gente já sabe de onde Ele nos tirou e quanto tempo a gente vagueou no mundo longe de Deus. Mas hoje nós estamos perto do Senhor. Isso não é mérito nosso, foi porque Ele foi nos buscar. E Ele sabe buscar a gente. Lembra do dia que você foi, quando é que Deus foi chamando você? Trazendo você para perto? Pois é isso mesmo, um bom pastor vai buscando e a gente vai se sentindo atraído por ele, ao ponto da gente dizer, eu não consigo ficar longe dele. Que bom que nós estamos aqui e isso que aconteceu, essa busca do pastor Jesus por nós, foi só o começo. Porque foi uma grande caminhada que a cada momento, a cada dia, a gente vai sendo mais atraído, vai ficando mais perto dele, vai ficando mais parecido com ele e vai ficando mais vulnerável a ele. Por isso, irmãos, não sei quanto tempo você está na caminhada, quanto tempo de crente, quanto tempo com Jesus. Se faz muito tempo, dá para viver feliz e renovado. Porque a vida cristã, quando a gente se converte, é só o início de uma série de bênçãos, e a maior bênção é Cristo Jesus, revelado em cada um de nós. Que a palavra de Deus nesta noite nos torne mais parecidos com esse Jesus. E nos traga mais perto dele. Faça a gente ficar mais junto dele. Amém? Nós estamos numa série de pregações no livro de Colossenses. Semana passada demos uma interrompida porque tivemos um culto do Diálogos com Jesus. E o nosso objetivo é a gente pensar que o livro de Colossenses ele aponta para a beleza e a singularidade de Jesus. Agora, isso não é fácil da gente lidar, não. Eu queria que você ficasse aqui. Não é fácil da gente lidar, não. No mundo que nós estamos vivendo, não tem só Jesus. Aliás, tem vários Jesuses. Eu sei que a palavra está errada. Está cheio de Jesus e está cheio de outros. Então, a gente chegar e ler a Bíblia dizendo que é só Jesus e é o Jesus das Escrituras, conforme ele está revelado, e não que a gente acha que ele é, o que se diz sobre ele, é uma coisa que faz a gente afinar e faz a gente dizer, ops, eu preciso rever, eu preciso avaliar. O texto que nós vamos ler hoje está no capítulo 2, versículo 6 até o versículo 15. Convido você a abrir a sua Bíblia. Capítulo 2, versículo 6... até o versículo 15. Todos acharam? Então, diz assim a palavra de Deus. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consta em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Nesta noite nós vamos meditar sobre a suficiência de Cristo. Cristo é suficiente. Interessante que quando Paulo escreveu para os irmãos de Colossos, existia uma infiltração na igreja de Colossos dizendo que Cristo não era suficiente. Porque Cristo não era tudo que eles achavam que era.
Eles diziam assim, ó, tá certo, Jesus é mais do que nós, mas não é Deus. Jesus é mais do que nós, ele tem poder, ele fez uns milagres, ele pode até pode ter uma parte corpórea, às vezes ele pode assumir uma forma meio espírito, alguma coisa, ele é diferente de nós, mas Deus, o Deus que a filosofia quer pensar, a totalidade do conhecimento, a somatória de todo o poder, isso ele não é. Não, com certeza ele não é, não pode ser. Sabe por quê? Porque Deus não pode ter corpo. O dia que Deus tiver corpo, aí ele não é Deus. E Cristo ter corpo, nascer, encarnar, chorar, morrer na cruz, derramar sangue, não. Deus não pode se submeter a uma coisa dessa. Então esse Cristo que vocês creem, humano, não pode ser. Deus e homem não dá certo. Então, o que é que nós vamos pensar? Vamos pensar num outro tipo de Cristo. E aí começaram as ideias e filosofias, e eles disseram assim, pega toda essa tradição que vocês têm, joga fora, e vamos colocar uma nova tradição no lugar. Uma nova perspectiva sobre Cristo, um novo olhar sobre Cristo, novas ideias sobre Cristo. Mas vamos trocar de tradições. Paulo, ao saber disso por Epáfras, que era um pastor da igreja lá, e ele disse, é o seguinte, ele escreve para dizer, Cristo é suficiente. E que Cristo? O Cristo de que nos fala os evangelhos. É o Jesus que morreu por nós na cruz. Aquele que nasceu de Maria. É esse Cristo. Cristiano, o que isso tem a ver comigo? Estou em São Paulo, 2011, Fonte Sicar. Eu creio que Jesus nasceu da Virgem, tranquilo. 2011, gente, desculpa. 2016. Por que eu pensei em 2011, ato falho? Não sei o que eu estava pensando. Foi o ano que o João nasceu, pronto. 2016, São Paulo, Fonte de Sicar. Eu creio em Jesus, eu creio, confesso que ele nasceu da Virgem, acredito que ele morreu na cruz, derramou seu sangue. Isso é uma bênção para mim. Esse texto não tem nada a ver conosco. Tem. Ele é para você, ele é para mim, ele é para cada um de nós. Por que esse texto tem a ver com você? Espera os 2 pontos que você vai, no final, 3, a gente vai perceber. A primeira lição que esse texto tem a nos dar, por que Cristo é suficiente para nós, para a igreja de Colossos, para mim e para você, é porque esse Cristo, no caso daqueles irmãozinhos, no nosso caso aqui, ele foi a forma como ele foi recebido por cada crente. Se de tudo que eu vou dizer, isso não aconteceu com você, você pode me dar um tapa na cara, desculpa a brincadeira, mas você pode me cobrar isso no final do culto, porque isso tem que acontecer. Aqueles irmãos, Paulo está escrevendo, olha, a primeira coisa que eu quero dizer é que Cristo é suficiente, porque o que vocês sabem sobre ele, as informações que foram dadas, vocês receberam Cristo no coração, não sem uma instrução na fé. Vocês foram instruídos na fé. Vocês leram Jesus na Bíblia. Vocês conheceram Cristo das Escrituras. Receber Jesus, gente, isso que aconteceu com você em algum processo da tua vida, em algum momento da tua vida, ou num dia marcante, numa série de experiências, cada um é que sabe aí. O receber Jesus Cristo, quando Paulo está dizendo, eu sei que vocês receberam esse Jesus, ele está dizendo que receber Jesus Cristo significa convidar a pessoa de Jesus para morar em nós, essa é a primeira coisa. E como é que a gente convida Jesus para morar em nós? Por meio da instrução na palavra, por meio do ensino das Escrituras. Receber Jesus, gente, não é só um toque. É um toque. Mas receber Jesus significa conhecer Jesus. Receber Jesus significa entender biblicamente esse Jesus. Significa comparar o que eu sabia sobre Jesus pela minha formação e tradição e o que a Bíblia diz sobre ele. E ver o que se conforma e o que destoa. E dizer, eu quero Jesus da palavra de Deus.
É esse Jesus que eu quero receber. Receber Jesus Cristo, gente, significa que nós recebemos a pessoa de Jesus para viver em nós. Então significa, isso tem um desdobramento para nós, que é: eu não quero mais viver a minha pessoa. Eu não quero mais. Jesus é melhor do que eu. Eu quero outra pessoa. Eu quero a vida dele na minha vida. E como é que eu faço isso? Eu preciso ser ensinado sobre ele. Como que eu vou viver Jesus se eu não conheço? Como que nós vamos viver Jesus se a gente não conhece ele biblicamente? Aí a gente cria Cristos para nós. A gente forja imagens, a gente projeta o nosso pai amado, nossa tia maravilhosa, o meu primo belezinha, o meu patrão, aquele meu vizinho que é um homem maravilhoso. Mas não é Jesus. Não é Jesus, ele não... Cristo é singular, a gente não pode projetar pessoas nele. Portanto, receber Jesus, olha a responsabilidade que a gente tem, significa conhecê-lo do jeito que ele é, e não do jeito que eu gostaria que ele fosse. Eu sempre acho que isso vai acontecer. E aconteceu. Vocês viram que eu dei uma apertadinha no começo? Se fosse... Eu fiquei vermelho, né? Se fosse na minha primeira igreja, iam dizer assim, que eu estava em pecado. Eu acho que estava alguma coisa... Alguma coisa estava errada na minha vida, que eu derrubei a Bíblia. Derrubar a ceia e a Bíblia é porque alguma coisa está errada. Mas ainda bem que vocês me conhecem, sabem que eu sou honesto de coração, então beleza. Tranquilo, não tem nada... O que está errado está pago pela graça de Deus. Ok. Muito bem, irmãos. Ainda bem que... Bom é pregar na nossa igreja, né? Que a gente pode brincar e ser descontraído, não precisa ficar formal. Feliz nós estamos pelo privilégio de poder dizer que nós conhecemos o Cristo das Escrituras. Irmãos, isso é muito sério para nós. Jesus não é o que você acha que ele é, e nem o que a gente gostaria que ele fosse, nem o que a gente pode transformá-lo pela nossa imaginação. Mas Jesus é o que a Bíblia diz que ele é. E é esse Jesus que morreu na cruz por mim e por você. A gente está disposto a receber esse Jesus? Irmãos, o que nos levou a pensar este ano a igreja foi fazer uma revisão da vida. Foi fazer um chacoalhão na nossa fé. Estão entendendo, gente? Foi a gente pensar as bases do nosso cristianismo. Não de acordo com a fonte Sicar, mas de acordo com o que a Bíblia diz. Todos nós recebemos Cristo. Ponto. Mas isso significa que nós estamos dizendo a Ele: eu estou disposto a rejeitar qualquer coisa que eu pense sobre o Senhor que não tenha base bíblica. Por isso, irmãos, receber Jesus significa receber sua pessoa e seu ensino. E quando é que a gente expressa que a gente recebeu Jesus, sua pessoa e seu ensino? Quando a gente obedece. Quando a gente diz: é tão lógico, é tão bonito que eu quero viver assim, e eu quero seguir. E eu quero entregar a minha vida. Receber Jesus, então, é isso que Paulo está dizendo, significa que nós o obedecemos. Por quê? Por causa daquela influência antiga na igreja de Colossos, eles diziam assim: Jesus não precisa, ele pode ser o que nós acharmos que ele é, e esse negócio de obedecer às regras não tem sentido. Você formula e vive do jeito que você quiser. Cristo está aí, parece que a coisa não mudou. É como se a gente recebesse Cristo e isso não tivesse implicações para nós. Mas tem, gente. Cristo, ou é Ele que está aí, ou é você. Ou Ele está aqui, ou Ele está aqui, ou sou eu. A proposta dele, nós temos visto nas últimas semanas, é Cristo em cada um de nós. E é isso que ele está dizendo: Cristo em vós, a esperança da glória. Vocês receberam esse Jesus. Agora, não é receber Cristo para pensá-lo a partir de você mesmo. É receber Cristo e o ensino dele revelado nas Escrituras, porque é esse Jesus das Escrituras, é esse Cristo que vai fazer com que a gente possa viver uma vida singular. Agora, Paulo diz que a gente recebeu Jesus, é a primeira coisa, receber seu ensino e sua pessoa, mas também ele diz que nós não devemos apenas receber,
Ele diz, aqui está um grande imperativo do Novo Testamento, um grande imperativo desta carta, uma grande ordem para nós, um grande pedido. Andai nele. Viver nele. Andar nele, gente, é trocar e dizer, andar na Bíblia é caminho. Que caminho você escolheu? Andar é como que a gente vai viver. Em quem você vive? Para que você vive? Para você ou para ele? Andar nele é aquilo que a gente faz na prática. Ou a gente vive nele, ou a gente vive em cada um de nós. Em quem é que nós vivemos? A palavra de Deus está dizendo que receber Jesus não é só aceitá-lo, não é só confessá-lo, mas é se aplicar ao ensino para viver sua vida. E viver sua vida significa andar nele. Vamos ser honestos que não é fácil, como a gente anda em nós, né? Como você anda em você? Como eu ando em mim? Mas a palavra de Deus está dizendo que a gente tem que andar em Jesus. E é possível andar em Jesus. A palavra de Deus diz que para a gente andar em Jesus, a gente precisa de duas coisas. Doutrina, receber Cristo, gente, e andar nele significa, doutrina é Bíblia, mais comportamento, é ética, como a gente vive. Quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais o Espírito de Deus vai projetando Jesus para a gente viver a vida de Jesus. Por isso, se você está aqui hoje dizendo assim, mas por que eu tenho que ouvir sermão? Para que eu vi toda semana? Não basta um sermão só para a vida toda? Toda semana tem que ter uma palavra. Aliás, a Bíblia manda a gente ler a Bíblia todo dia. Pois, meus irmãos, o conhecimento bíblico ele tem um diferencial de qualquer outro conhecimento que você possa receber ou qualquer outra informação. O conhecimento bíblico gera Jesus em nós. Que maravilha, gente! Conhecimento bíblico traz Jesus para nós. Conhecimento bíblico traz poder na fraqueza para a gente dizer, meu Deus, eu conheci Deus na palavra e Ele mudou minha vida. A palavra de Deus me deu condições de fazer o que eu não conseguia fazer. Não é uma reprodução de comportamento. Não é imitar a pessoa que eu mais gosto ali no cristianismo, ou falar como crente fala, se comportar como crente se comporta. Não! Quer dizer, meu Deus, ele converte o meu coração ao ponto de eu ter coragem de abandonar a minha vida para seguir a vida de Jesus. Doutrina mais comportamento. Comportamento sem doutrina é fake, é falsidade, é reprodução de comportamento, é glória para você. Doutrina flutuante também não significa receber Jesus. Receber Jesus, gente, significa dizer, eu entendi tua palavra, eu sei o que ela quer de mim e eu estou pronto para obedecer. Me dá poder e graça, porque eu não tenho. Irmãos, nós temos que sair domingo após domingo do sermão. Eu entendi como Deus quer que eu viva a partir de Jesus. Por isso, domingo após domingo, todas as vezes que nós estamos pregando a palavra de Deus, quem tem que aparecer é Jesus. Para que a gente olhe Jesus, veja como Ele é, quem Ele é e diga, é assim que eu quero ser. Esse foi um novo desafio para mim. Eu quero viver essa vida, eu quero esse coração. Eu quero essas palavras. Eu quero essa vontade. Eu quero essa postura. Só que eu estou próximo, longe, sou falho, não sou, estou cheio de poder, estou fraco, não sei. Estou ferido, não estou apático, não interessa. Mas é isso que eu quero. Querendo ou não querendo, sentindo vontade ou não, é isso, é Ele. Isso significa receber Jesus. Nós precisamos receber Jesus hoje. Eu preciso receber Jesus hoje. Nós precisamos todos receber Jesus hoje. Dizer, eu quero Jesus. Qual é, irmãos, a garantia de que a gente recebe Jesus e isso vai acontecer na nossa vida? Paulo diz sabiamente ali, no versículo 7, enraizados, edificados e firmados. Nós recebemos Cristo, sua pessoa e seu ensino, para andar nele. Andar é prático, é vida, ou vivemos nele, ou vivemos em nós. Se Deus, gente, tiver o sim do nosso coração hoje, se Deus tiver o sim do seu coração e do meu coração nesta noite para dizer, Senhor, o Senhor pode.
Eu quero andar no Senhor. Ele faz conosco 3 coisas. O texto diz que a garantia é Deus, porque Ele nos enraizou nele. Quando Paulo usa a palavra nos enraizou, ele está falando de botânica. Ele está dizendo, olha, Deus não tem jeito. Deus pegou o nosso coração e... a palavra não é pegar o coração. É jogar semente no solo e criou raiz. Você cresceu enraizado em Cristo. Cristo está em você. Pode fugir, mas não tem jeito. Deus plantou você. Cristo dominou teu coração e agora a tua luta é fazer como que eu arranco esse negócio de dentro de mim, se você não quer mais. E a partir dessa raiz que ele colocou, ele está até o nosso último dia nos edificando, ele muda daí para a engenharia e nos confirmando, ele vai para o direito. Paulo é um homem inteligente. Foi da botânica para a engenharia e terminou no direito, dizendo, olha, ele plantou Jesus dentro de nós, isso é obra de Deus. Deus foi buscar você e te trouxe para ele. Mas não apenas isso, ao longo da vida cristã, ele sabe estruturar e criar alicerce, ele está edificando a nossa vida, e a cada edificação que ele faz, ele confirma, não é isso mesmo? Tem Jesus aí. Ele recebeu Jesus. A garantia de que Cristo está em nós é Deus, meus irmãos. A garantia de que Cristo está em cada um de nós é que Ele plantou, Ele sabe o que Ele fez na sua vida. Ele sabe como você sabe ouvi-lo. Ele sabe falar de um jeito que você o escute. Ele soube tirar a surdez do nosso coração, a surdez do nosso ouvido, a dureza do nosso coração e mostrar Jesus claramente para nós, para dizer, é esse Cristo e eu plantei ele em você. A pergunta é o que nós temos feito com essa raiz. Porque nós o recebemos. Ele foi dado a você. O Espírito de Deus foi te buscar. O Espírito de Deus usou circunstâncias e situações para te trazer a Ele um dia. Você recebeu. E não foi Cristo qualquer, não. O Cristo dessa heresia que estava lá na igreja de Colossos. E os Cristos que estão por aí não criam raízes em nós. Mas o Cristo da palavra de Deus, selado em nós pelo Espírito de Cristo, do Espírito de Deus que habita em cada um de nós, esse Cristo foi plantado dentro do teu coração. Você recebeu. Você o recebeu e eu também o recebi. E nós estamos sendo edificados e confirmados de que de fato estamos andando nele. Esse é o trabalho de Deus com você e comigo. Esse é o trabalho de Deus comigo e com você. Eu não sei como você vai responder. Depois de tanto tempo que você recebeu esse Jesus. Mas o fato é que nós estamos aqui para avaliar a nossa vida hoje. E pensar. Eu recebi esse Jesus. E fui bem instruído. Eu quero andar nele. Mas Cristo é suficiente, em segundo lugar. Ou dizer que Cristo é suficiente significa que Cristo serve de alerta para os crentes. Paulo disse, gente, vocês receberam esse Jesus, cuidado. Vocês receberam esse Jesus, não o troquem por nada, agora fiquem espertos. Esse Cristo é suficiente, agora abram os olhos. Para isso que estava acontecendo, eu já disse no início, lá na igreja de Colossos, e aí ele chama um alerta, e eu queria que você olhasse e abrisse o seu coração para pensar nisso, porque isso é urgente para mim e para você. Irmãos, ideias falsas podem cortar a raiz do crente. Ideias erradas sobre a palavra de Deus, sobre o cristianismo, podem cortar e atrapalhar a nossa vida daquilo que nós recebemos de Jesus. Por que uma ideia falsa e errada pode atrapalhar a vida de um crente? Porque elas mudam as convicções da nossa mente. É muito triste
Porque são ideias insensatas. Isso tem que gerar temor no meu... Não medo, mas temor no nosso coração da gente pensar assim, pelo amor de Deus, será que o que eu estou pensando do evangelho é bíblico? Porque se não for bíblico, eu não quero crer numa coisa que está fora da Bíblia. Eu não quero seguir uma coisa que a Bíblia não está falando. Eu não quero pensar alguma coisa do evangelho que não é o que está na Bíblia. Porque Deus deixou a Bíblia para nós, gente. Deus deixou a palavra dele porque ela projeta Jesus em você. Ela projeta Jesus em cada um de nós. E Paulo está dizendo, pelo amor de Deus, gente, fiquem alertas, cuidado. Cuidado, porque nós vamos viver num tempo em que novos ensinos virão, mas eles não saem da palavra. Irmãos, o problema desses novos ensinos é que eles desvalorizam a obra de Jesus na cruz e levam a gente à escravidão. Pense se isso não está acontecendo na nossa geração. Aconteceu em Colossos, aconteceu depois de Colossos, aconteceu na Idade Média, na Idade Moderna, na época do Iluminismo, no início do século XX, no século XX estamos aqui, nós, em 2016, e está acontecendo a mesma coisa. Falsos ensinos sobre Jesus Cristo, desvalorizando a obra da cruz. Agora, isso não é explícito, gente. Como é que a nossa geração desvaloriza a obra de Jesus na cruz? Queria abrir o microfone, mas não vou fazer isso. Mas eu queria que você pensasse. Quais são as ameaças para você e as ofertas do mundo de hoje, da cultura de Satanás, dizendo para que olhar o Cristo da cruz, se você pode ter Cristo sem cruz? Já pararam para pensar nisso? Irmão, seguir Jesus hoje, dá para seguir Jesus sem cruz. Não é bíblico isso, mas dá para seguir. Sempre deu. Não é? Muita gente nos dias de Jesus estava lá com eles, comendo pão, recebendo milagre, fazendo um monte de coisa. Não sei como é que era o louvor naquela época, mas se tinha, eles estavam lá e eles faziam. Na hora que Jesus apertou o discurso e disse, então, estou indo morrer. E vocês vão ter que participar do meu sofrimento. Não quero. Por quê, gente? O sofrimento faz a gente trocar de vida. O sofrimento, a dor da cruz, sabe o que significa? Morte para você. E morte para nós não é uma coisa que a gente lida bem. Morte para as nossas manias, ou as nossas concepções, ou o nosso jeito, que a gente nasceu assim, a gente viveu assim, a gente vai morrer assim. E o evangelho vem desestabilizar a gente dizendo, não é assim, Cristiano. É como Cristo, não como você. Gente, isso não é fácil, mas é incrível como a gente encontra isso nos dias de hoje. Já foi-se o tempo em que a gente dizia, eu abro mão da minha... A gente até canta, abro mão dos meus planos, não sei essa música. Abro mão, não sei o quê, abro mão da minha vida. Mas na hora da decisão, não abro não. Na hora que alguém pisa no meu calo, eu não vou fazer valer Jesus, mas não vou mesmo. Sou eu que falo. Na hora que alguém faz alguma coisa, ou que a proposta lá da empresa não é cristocêntrica, é o seguinte, meu amigo, eu sigo mesmo. E aí a gente vai vivendo com Cristo no barco e tudo vai muito bem, mas sem a cruz. Isso não é da nossa geração, isso está lá desde as Escrituras. E Paulo está dizendo, fiquem alertas, porque evangelho sem cruz, Cristo sem cruz, mata as nossas raízes daquilo que a gente recebeu. E isso nos torna escravos de nós mesmos. Irmãos, é isso que a gente faz, por exemplo, quando a gente olha um amigo, irmão, sofrendo no pecado, a gente diz, irmão, sai dessa. E aí a gente vai ouvir, várias vezes eu fui ouvir e falar, lá vem esse irmão moralista pegar no meu pé. Não é porque ele está pegando no pé, é porque ele está vendo que a gente está escravo da gente mesmo. Irmãos, receber a Cristo é render-se a Ele e dizer, eu jogo a toalha. Eu faço valer a cruz de Jesus. Receber a Cristo é dizer, tá bom, Deus, eu não vou negociar mais.
as minhas concepções de vida, eu vou testá-las todas à luz do Evangelho. Os meus planos e projetos, eu vou deixá-los todos nas tuas mãos. Eu não vou projetar nada a não ser pelo caráter de Jesus. Eu vou deixar Jesus decidir por mim. É isso, gente. Difícil, né? É nessas horas que a gente vê quem reina. Cristo ou a gente? A gente anda nele ou em nós? Mas o Evangelho é isso. Machado na raiz. Corta a nossa vida e planta Jesus. Para que a gente viva para a glória dele. Parece que nessas últimas semanas é o momento confissão. Toda vez que eu estou preparando a palavra, eu falo, o pessoal da fonte vai falar, meu Deus, ele dá a volta e cai na mesma coisa. Mas eu vejo que não sou eu, é a palavra. Porque o texto de Colossenses é cristocêntrico. Ele dá a volta e diz, então, gente, Jesus troca de vida, ele vive, a gente abre mão da nossa vida, ele cresce, a gente diminui, e aí vai. Portanto, irmãos, não me xinga. Se de novo a palavra de Deus está dizendo para nós que Jesus é a nossa vida. Mas soberanamente, se Deus preparou esse texto para nós, esse livro neste semestre, é porque essa é a mensagem dele para mim e para você. Eu preciso dela. E você também. Esse é o recado de Deus para você. Esse é o recado dele para mim. É a palavra dele para nós. Mas depois de tanto tempo, eu consigo amoldar a minha vida à vida de Jesus? A palavra de Deus diz que sim. Irmão, se a gente desvalorizar, seguir um ensino que desvaloriza a obra da cruz, a obra de Jesus na cruz, o pior de tudo isso é que você vai se tornar, já disse, você vai ser escravo de você mesmo. E a pior coisa é quando a gente está preso nos nossos planos e a gente não consegue abrir mão de quem nós somos. É a coisa mais triste. O Evangelho é a libertação da gente para a gente viver a vida de Jesus. Por que Cristo, em terceiro e último lugar, ele é de fato suficiente para cada um de nós? Porque Jesus é que nos faz alertar, é ele que serve de critério, é ele que é o modelo, é ele que é o padrão para a gente poder avaliar todas as coisas que estão à nossa volta, avaliar a nossa vida, avaliar o trabalho, avaliar o casamento, avaliar escolhas, planos, projetos, tudo que a gente dá, tudo que a gente recebe. Cristo é a partir dele, é por meio dele, é para ele. Por isso que a gente precisa de Jesus. Quanto mais a gente tem Jesus, mais discernimento a gente tem. Quanto mais a gente tem Jesus e mais conhece a palavra de Deus, mais esperto a gente fica. Mais a gente consegue discernir as coisas à nossa volta. Cristo é o padrão de todas as coisas. E o que está fora dele, a gente diz, isso não tem Jesus e não é legal para mim. É maravilhoso, não é pecado, mas não é de Jesus. Não vai projetar Jesus na minha vida. Portanto, se não vai projetar Jesus em mim, por amor a ele, eu digo não. Sem dó, sem choro, sem medo nenhum de jogar coisas fora. Jogar as coisas fora. Irmãos, a gente não negocia. A gente diz, então não é para a glória de Deus. Não vai projetar Jesus na minha vida, então eu não quero. É isso que significa receber a vida de Jesus, gente. É dizer não para o que tem que ser dito. E dizer sim para o que tem que ser dito. Quantas vezes nos últimos tempos, para o que eu e você nós dissemos não, para o que tinha que ser dito? É isso. O padrão é Cristo. Ah, mas aí a gente cria, mas eu acho que dá. Veja bem, pode se tornar um dia. É o que é hoje, gente. E por quê? Por que eu vou fazer isso? Por que eu não vou fazer isso? Onde está Jesus nas nossas decisões e escolhas? É isso que significa pensar o Evangelho, Cristo e a cruz. Jesus, nele a gente tem a oportunidade, irmãos, de participar da vida dele, se apropriar da vida dele por um novo nascimento. Quando nós recebemos Jesus, irmãos, o Espírito de Deus deu um novo coração para nós. Pode olhar dentro de você, o Espírito de Deus, quando plantou o reino de Deus em você, ele te deu um novo coração.
E um novo coração é um coração convertido para Ele, que diz, Deus, eu sei que eu sou resistente, mas eu quero obedecer, eu gosto. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero esse novo coração. A gente às vezes se esqueceu, irmãos, que o Evangelho mudou o nosso coração. E mudar o nosso coração significa, irmãos, dizer que a gente hoje tem prazer na lei de Deus, na vontade dEle. Perceber como Deus transformou a nossa vida pelo novo nascimento e a gente valorizar essa obra dele. Isso não foi obra de mãos humanas. Paulo disse no texto que a gente acabou de ler. Ele disse, não, aquilo que os colossenses estão sofrendo lá e esse evangelho de Cristo longe da cruz, isso é obra dos homens. Mas esse evangelho plantado pelo Espírito de Deus no nosso coração, no qual nós somos enraizados, estamos sendo edificados e confirmados, ele nos deu um novo coração. Isso significa novo nascimento. Glória seja dada ao Senhor, porque nós nascemos de novo. O problema é que a gente se acostumou com essa linguagem, a gente se acostumou com o Evangelho, a gente se acostumou com o termo da cruz, a gente se acostumou com as coisas de Deus e nos esquecemos do que é ter uma vida com um novo coração. Ter uma vida com um novo coração significa isso. Eu quero que cada vez mais Cristo seja refletido na minha vida. Eu quero que onde eu estiver, Cristo seja expresso na minha vida. E como que Cristo é expresso na minha vida? Não precisa pôr uma camiseta dizendo que você ama Jesus. Basta a gente obedecer a palavra de Deus. E Cristo vai aparecer. Porque a palavra de Deus é saúde e verdade para cada um de nós. Jesus foi visto como filho de Deus, gente, porque ele obedecia à vontade de Deus. Irmãos, a gente está vivendo num tempo que obedecer é uma coisa do passado. Ninguém mais quer obedecer. A gente não... É verdade. Cada vez mais a gente não quer obedecer. Eu digo isso por mim. Sou bombardeado o tempo todo para saber da Bíblia e não obedecer. A gente consegue fazer o abismo entre o ensino e a vida. Olha, a minha vida está aqui. Eu vou decidindo, eu vou escolhendo, eu vou para cá. E o que você sabe? Não, eu sei que o Evangelho é a cruz, Cristo morreu por nós, há um caminho, a verdade é a vida, a palavra de Deus é viva e eficaz. Tananana. Na hora de traduzir o conhecimento em vida, há um abismo. A palavra de Deus está chamando você e a mim hoje para a gente dizer, meu Deus, eu quero que a palavra de Deus traga brilho nos meus olhos para eu dizer, eu quero obedecer. Quero obedecer. Deus nos deu esse novo coração obediente. Obedecer não é uma coisa pueril e infantil, só. Obedecer é para nós. Porque a Bíblia disse que é assim, gente. Porque Jesus é a maior expressão que deve conquistar o nosso coração. É lógico, a gente vê o que a Bíblia diz, encontrar isso na Bíblia, a Bíblia em Jesus dizer, é Ele. É assim que eu quero ser. Se você quer chamar isso de paixão, pois é isso. Ardor no coração por Jesus, é isso. Desejo ardente por eles, fome e sede de ver Jesus em você, é isso. É esse ardor e esse desejo que Cristo quer implantar no meu coração e no teu. Agora, irmãos, eu vou ser muito honesto. A pergunta é se a gente está disposto a pedir isso para Ele. Conhecimento, pelo menos na leitura da palavra, não faltou. A pergunta é, a gente quer? Paulo está dizendo que antes de Cristo Jesus nós éramos desobedientes. Quando a gente não tinha recebido Jesus, a gente era desobediente. E aí ele diz que a gente tinha uma escrita de dívida. Escrita de dívida é aquela confissão. Escreve aqui que você sabe, mas não vive. Era assim que os crentes do Antigo Testamento viviam. Eles eram circuncidados na sua carne, que era um sinal de que eles eram filhos de Deus, estavam em aliança com Ele, sabiam a santidade de Deus, sabiam como eles tinham que viver, mas não viviam. Então eles tinham uma escrita de dívida. Olha, vocês conhecem a palavra e a vida de vocês está ao contrário. A palavra de Deus está dizendo que isso acabou. A escrita da dívida acabou, porque Cristo nos dá a oportunidade hoje de viver. Cristo nos dá a oportunidade hoje de viver e não mais ter uma escrita de dívida. Por isso, irmãos, Cristo chama o meu coração, o teu coração nesta noite para a gente voltar a pensar como está a nossa vida de obediência à palavra dele.
e sujeição a Cristo revelado nas Escrituras. E por fim, nesse terceiro ponto, Paulo está dizendo que Cristo é tão suficiente para que a gente viva a vida dele. Ele diz assim, olha, ele triunfa, não só ele veio morar em nós, nos deu nova vida, mas ele triunfou dos principados e potestades. O que significa isso? Significa que os principados, está falando do maligno, do diabo e seu exército, esses principados e potestades espirituais controlam a nossa vida enquanto a gente tem essa escrita de dívida. Enquanto eu e você não estivermos rendidos a Cristo Jesus, os principados e potestades controlam a nossa vida. É a coisa mais horrível, como a gente vivia debaixo do pecado, acusado pelas trevas, com um jugo pesado. Uma acusação dia e noite, mas quando a gente conheceu Cristo Jesus e Ele nos deu a vida dele de graça, a gente diz, meu Deus, eu estou limpo. Eu estou limpo do pecado. E eu não fiz nada, Cristo fez tudo por mim. Ele me limpou, Ele transformou a nossa vida. Ele nos deu um novo coração, Ele tirou aquilo que nos escravizava, agora Ele nos limpou nele mesmo. E agora a gente pode olhar qualquer coisa e dizer, eu não tenho mais acusação nenhuma diante de mim. Só o Evangelho pode fazer isso, louvado seja Deus por isso, gente. Ele derrotou os principados e potestades que controlavam essa escrita de dívida e que nos mantinham sob controle, como se fosse a gente fosse de fato marionete nas mãos deles. E aí a palavra de Deus diz que na cruz ele derrotou e despojou esses principados, mostrou quão frágeis e vulneráveis eles estão diante da beleza e do poder de Cristo Jesus. Gente, isso é segurança para nós. Isso é para a gente celebrar a vitória que nós temos em Cristo Jesus. E por quê? Por que não obedecer e não viver a vida de Jesus que nós recebemos? Por que não viver hoje com um novo coração? Então eu preparei agora nessa parte final da nossa mensagem algumas coisas mais práticas desse sermão para nós. Segura na cadeira. E avalie a sua vida. Quantas vezes eu e você não fizemos o Evangelho à nossa moda? O que é o Evangelho à nossa moda? São as adaptações. Toda vez que você adaptar, você está falando, eu quero um Evangelho. Eu não estou falando de aplicar. Interpretar e aplicar é bíblica, é de Deus. Adaptar é mexer. O Evangelho não é para ser adaptado. O Evangelho é para ser interpretado e aplicado na tua vida. Adaptado, não. Adaptação que eu estou dizendo, não... Vocês entendem isso? A gente acomoda e aí é o Evangelho segundo a minha vida. Em que áreas da sua vida e nas suas escolhas e nas minhas escolhas, nos últimos tempos, nós temos adaptado o Evangelho? Como que a gente tem convivido? Eu recebo Cristo, mas eu convivo muito bem com coisas que não tem nada a ver com o cristianismo. Que coisas na sua vida, na minha vida, tem nada a ver com o cristianismo e que você convive? Irmãos, tem que jogar isso fora? Você tem que jogar isso fora? Eu também? Ah, pastor, não falei. Tem que falar. Você tem que jogar isso fora. Tem que jogar fora, gente. Por amor a Jesus, tem que jogar fora. Saber o que a gente tem que jogar fora. E jogar fora, gente, não é aquela coisa assim que a gente conhecia. A igreja, geralmente, para ser membro, te dá a listinha do que você tem que fazer, do que você não tem que fazer. Não é isso, não. É jogar fora, não só isso. Coisas que a gente diz assim, o que é que você tem que jogar fora? Por exemplo, você tem que jogar a tua soberba fora? Então joga fora. Tá na hora de jogar fora. Quando, pastor? Não é hoje, gente. É hoje. Pastor, você sabe que eu sou uma pessoa assim, meio incrédula. Joga isso fora. Tem que jogar fora. Então, mas é porque eu sou uma pessoa meio... Eu tenho ira no meu coração. Joga isso fora hoje. Não tem que... Você está esperando o quê para jogar fora? Aí você sabe que a minha esposa, na semana passada, ela falou mesmo que eu sou uma pessoa assim, orgulhosa. Joga esse orgulho fora, gente. A gente não falta identificação mais. A gente precisa agir hoje.
Precisa agir. Pense aí, ontem a gente estava no PG lá na Gildinha e ele estava pensando quais foram os nossos históricos de pecado nos últimos tempos. E o que esses pecados têm a dizer sobre você, sobre mim. Gente, tudo que eu estou falando, estou me incluindo aqui. Deus está falando conosco na palavra para a gente pensar e avaliar a nossa vida. A palavra tem que fazer a gente sair daqui hoje dizendo: Deus falou comigo e como que eu vou responder? A gente tem que se despojar de nós. E o despojamento de nós tem nome. Que é que te caracteriza? O que é que tem na tua vida que você precisa jogar fora? O que é que tem na minha vida que a gente precisa jogar fora, gente? É cair em confissão a Jesus, dizer: me ajuda. Eu quero deixar. Eu quero abandonar. Eu quero abandonar. Eu sei que amanhã eu posso fazer isso de novo, mas eu quero abandonar. Por amor ao Senhor, eu quero abandonar. Eu sou fraco para isso. Não quero deixar as coisas assim. A pior coisa é quando a gente sabe, mas não toma uma decisão. E hoje é o dia da gente tomar uma decisão. Uma decisão pela palavra de Deus e uma decisão pelo lado de Jesus. Eu fiz uma listinha aqui de coisas que eu preciso decidir. Ou é Cristo ou sou eu. Se você não tem coragem de decidir por Cristo hoje, a gente precisa chorar aos pés do Senhor a nossa desobediência. Dizer: Senhor, eu sou desobediente, eu não tenho coragem de obedecer. E nós precisamos pedir um novo coração. Irmãos, isso é muito sério. Mas é gracioso. É gracioso. Vamos orar? Jesus já derrotou o inimigo. Já expôs ao ridículo. Já mostrou o triunfo deles e já o despojou lá na cruz. A escrita de dívida não existe mais. Chega de acusação para você. Chega de acusação para nós. Mas nós precisamos orar hoje. E dizer para Jesus: Senhor, eu quero jogar fora. Eu quero me despojar. Eu quero um novo coração. Eu quero fazer valer essa raiz. Eu não quero seguir um ensino de Cristo sem a cruz. Não quero. Irmãos, por que eu estou dizendo que a gente tem que decidir o que jogar fora hoje? Por amor a Cristo. Porque é isso que significa o ensino de Cristo com cruz. O convite de Jesus é: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Irmãos, é uma alegria jogar as coisas fora por Jesus. Tenha coragem de orar isso nesta noite. Senhor, eu quero jogar fora. É uma alegria. Sai um fardo pesado da gente. Sai um fardo que nos escraviza. Tenha fé. Creia no Senhor. Deixe que o Espírito de Deus te leve a uma decisão. Deixe que o Espírito de Deus te leve a um posicionamento com o Senhor. Não, Deus, eu quero Jesus na minha vida. E eu quero jogar fora tudo que não tem aqui. Tira Jesus de mim. Porque eu quero viver para a glória dele. Isso é uma bênção para nós. Nós vamos orar. E depois nós vamos cantar uma música muito antiga que diz: mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. E eu queria que a gente cantasse numa atitude de oração. Antes, porém, vamos orar. Feche seus olhos e fale com Deus. Se você quiser ficar sentado, quiser ficar em pé, fica à vontade. Mas vamos orar e pedir a Deus. Não deixe que a gente se esqueça do que Deus nos falou nesta noite por meio da sua palavra. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de saber que o Senhor está perto de nós. Pela alegria que nós temos de estar contigo. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela alegria de poder receber o Evangelho de Jesus na nossa vida. E um Evangelho que tem a palavra da cruz. Cristo que foi morto e crucificado, que ressuscitou, foi morto, sepultado e ressuscitou. Nos incluiu na sua morte, na sua ressurreição e nos deu um novo coração, um novo nascimento. Isso não é obra de mãos humanas, mas é obra de Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor foi plantado dentro de nós. E o Teu Espírito nos dá poder para a gente obedecer ao Senhor.
Ó Deus, converte o nosso coração, inclina a nossa dura cerviz. Inclina a nossa dura cerviz, ó Deus, para a Tua palavra. Converte o nosso coração, Senhor Deus, para que a gente faça o que diz a Tua palavra. Deus, por favor, acrescenta no nosso coração fé para a gente crer e obedecer, Senhor. Tira a dureza do nosso coração, tira a incredulidade do nosso coração, tira, ó Deus, os motivos que nos impedem de obedecer livremente, graciosamente, humildemente aquilo que a Tua palavra diz. Atrai o nosso coração. Nos abençoa, Senhor, nesta noite. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor sabe das nossas fraquezas. Cristo, nós agradecemos ao Senhor pela vitória que o Senhor nos deu lá na cruz. Nós te louvamos pela vitória que o Senhor nos deu ali na cruz e o Senhor despojou os principados e potestades. O Senhor triunfou deles lá na cruz, estirou a escrita de dívida que era contra nós e nos deu a liberdade de obedecer e dizer sim para o Senhor. Visita a fonte nesta noite, Deus. Visita a fonte nesta noite, Deus, e nos dá a graça de termos aqui servos obedientes. Corações que estão dispostos a jogar fora coisas que precisam ser jogadas fora, Deus, por amor a Jesus. Livra-nos da escravidão, Senhor, de um evangelho sem cruz. Mais perto nós queremos estar do Senhor. É a nossa oração no Seu nome. Amém.